Olá, crianças! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edla Leal e hoje teremos aula de língua portuguesa. Exatamente! Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Vamos lá? Aula 12. Eixo, leitura e oralidade. Subeixo, leitura, conhecimentos literários. Conteúdo, gênero literário, poema. Habilidade que vocês terão que aprender hoje. Ler com fluência, entonação, dicção e ritmo, diversos tipos de textos. Reconhecer gêneros literários, identificando seus elementos e estrutura. Agora, crianças, eu quero que vocês ouçam uma poesia de Elias José. Tudo bem? Vamos lá prestar atenção? Poesia. Tem tudo a ver, Elias José. A poesia tem tudo a ver com a tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Olha só que legal! Então agora é hora de estudar, ok? Vamos lá estudar? Perceberam, crianças, qual é o sentido da poesia? Poesia tem tudo a ver com tudo, não é? Com o ar, com o cheiro, com as flores, com tudo. Agora, eu quero que vocês prestem atenção e entendam o que é uma poesia e também o que é um poema, porque há diferença entre os dois. Vamos lá agora para a hora de estudar? Me acompanhe aqui no quadro. O que é poesia? Poesia está mais próximo do que imaginamos. Ela não está necessariamente relacionada à palavra escrita. Um belo quadro, por exemplo, pode estar repleto de poesia, assim como brincadeiras infantis, a Bíblia, uma escultura, um filme, uma música e até mesmo uma bela paisagem, como o nascer ou o pôr do sol. Prestaram atenção? Portanto, a poesia tem definição mais abrangente e completa diversas manifestações artísticas e formas de expressão. Mas aqui, olha, sobre a poesia. Poesia, arte, habilidade de tornar algo poético, ela provoca sentimentos, emoções, impressões e reflexões. Prestaram atenção, crianças? Tá vendo só a diferença da poesia? Ainda não li o poema, mas a poesia, ela é sentimento, é expressar sentimento, é expressar emoção, é ver a beleza em tudo, em todo o contexto. Agora, vamos seguir aqui, prestem atenção. O que é poema? Muito bem, professor, o que é um poema? Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, tá vendo? Ela pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação pode surgir em formas de quê? De versos, estrofes ou prosa, com a finalidade
de manifestar sentimento e emoção. A palavra poema, crianças, é derivada do verbo grego poein, que significa fazer, criar e compor. Exatamente, fazer, criar e compor. No Brasil, existem vários poetas e várias poetisas, entre eles o poeta Mário Quintana, cujo poema a seguir é um belo exemplo desse gênero. Agora eu quero que vocês prestem atenção e ouçam este poema de Mário Quintana. Canção do dia de sempre. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como estas nuvens no céu, e só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança. E a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Nunca des um nome a um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Mário Quintana. E aí, vocês gostaram desse poema? Vocês perceberam um pouquinho da diferença entre aquela poesia de Elias José, que eu li no início, e agora, né, a recitação deste poema de Mário Quintana? Perceberam? O poema, ele tem muitas rimas, não é, crianças? Não é verdade? Eu sei que você percebeu aí. E você lembra quem é Mário Quintana? Alguém se lembra de Mário Quintana? Mário Quintana já é falecido. Ele nasceu no Rio Grande do Sul. Tá certo? Então agora vamos continuar aqui a nossa aula. Vamos prestar atenção? Aqui, crianças, eu tenho a estrutura e elementos do poema. Neste momento eu vou explicar para vocês como é que se dá essa estrutura, tá certo? Como é que a partir de agora eu vou conseguir fazer um poema. Vamos lá? Prestem atenção. Ah, professora, o que eu faço? Copio? Vai dar tempo? Tire uma foto. Tudo bem? Depois você, com muita atenção e cuidado, você começa a copiar essa aula. Essa aula aqui é muito importante, crianças. Vamos à leitura. A estrutura externa de um poema se refere a seus aspectos formais. Numa análise formal, os poemas são analisados quanto? Olha aqui, crianças. O verso. O que é o verso de um poema? Cada linha do poema se chama verso. Mas lá na frente eu vou fazer uma análise para vocês, tá bom? Próximo aqui, estrofe, professora. Todo poema, né, conforme a sua estrutura, tem o verso, mas também tem a sua estrofe. Olha o que significa estrofe. Cada conjunto de versos se chama estrofe. Muito bem. Vamos avançar aqui, Rima. O que é rima? Rima é a coincidência de sons entre palavras, especialmente no final dos versos. Vou repetir aqui. Rima é a coincidência de sons entre palavras, especialmente no final dos versos. Perceberam? Depois eu vou contextualizar tudo isso para vocês. Não se preocupem. Aqui, crianças, métrica, professora. Existe métrica no poema? Sim, existe, olha só. É a técnica de compor versos seguindo um metro. É o processo de medir o tamanho dos versos, exatamente. Às vezes você olha para um poema e diz, nossa, quantos versos tem essa estrofe? Ah, tem 4, tem 5. Então você vai seguir aí, uma metragem. Você vai medir o tamanho desse metro, tá certo? Quantas estrofes ou quantos versos possui nesta métrica. Eu tenho certeza que vocês estão prestando atenção. Vamos seguir aqui, Professora, agora nós temos aqui o quê? O estilo. O que é o estilo dentro de um poema? Nossa, tem tudo isso, professora. Verso, estrofe, métrica, estilo, rima, tem, gente. Tem toda uma estrutura para que você possa reconhecer que aquele gênero é um poema. Então, vamos continuar aqui, Estilo. Maneira de expressar
de um escritor ou de um grupo literário. Prestaram atenção? Ah, professora, me diga uma coisa. Quer dizer que para me fazer o meu poema, eu preciso escolher um assunto? Sim, você deve escolher um assunto, porque você precisa delimitar, né, o assunto que você vai trabalhar. Daí fica muito mais fácil para você criar as suas rimas. Primeiro, não esqueça o assunto do seu poema, tá bom? Vamos delimitar. Perdão, o assunto do poema, vamos delimitar o que você vai usar para fazer o seu poema. Vamos lá. Assunto é aquilo que se fala concretamente em um texto. Perfeito? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem contextualizada. Então vamos lá. Um tema, precisa do tema, professora? Claro, importante também. É a mensagem de um poema, a ideia que depreendemos do assunto. Vou ler de novo, crianças. Precisa também do tema. O que é o tema? É a mensagem de um poema, a ideia que depreendemos do assunto. Olha só que interessante. Analisando elementos e estrutura do poema de Cecília Meirelles. Agora eu quero falar com vocês. Prestem atenção. Você conhece Cecília Meirelles? Você já estudou algum poema de Cecília Meirelles? Claro que já, não é, crianças? O que não falta é poema de Cecília Meirelles. Ele é muito trabalhado nas salas de aula, não é verdade? Então agora eu quero que vocês prestem atenção neste poema de Cecília Meirelles. Agora nós vamos começar a fazer uma análise deste poema. Agora, verdadeiramente, você vai entender o que é uma estrofe, o que é um verso, o que é uma rima, professora. Primeiramente, vamos trabalhar esses três, tá certo? Vamos devagar para não confundir a cabecinha de vocês. Os três principais, volto a dizer, o que é um verso, o que é uma estrofe, o que é uma rima. Vamos prestar atenção agora aqui no poema de Cecília Meirelles? Muito bem, analisando elementos e estrutura do poema de Cecília Meirelles. Que lindo esse poema, gente. Poema Leilão no Jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, ovos verdes e azuis no ninho? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro, e este sapo que é jardineiro, e a cigarra e sua canção, e o grilo dentro do chão? Este é o meu leilão. Muito bem, crianças. Agora vamos analisar rapidamente aqui, ó, o que é verso e o que é uma estrofe e a rima, tá bom, crianças? Olha só. Entendam que cada linha representa um verso. Professora, tudo bem, a linha é verso. Eu vou fazer aqui mesmo para vocês ficarem bem atentos. Quando eu faço essa chave, crianças, eu estou dizendo que isso aqui é uma estrofe, tá bom? Prestem atenção, eu vou escrever bem aqui do lado. Estrofes. Essa chave representa aqui, ó, uma estrofe. O que é uma estrofe? É um conjunto de versos. Cada linha dessa é um verso, tá, crianças? Isso aqui, ó, é uma linha, representa um verso. Logo, uma estrofe é o conjunto de versos. Entenderam? Vamos avançar aqui, ó. Professora, onde eu encontro rima aqui? Muito bem. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Só nesta estrofe, crianças, só nessa estrofe, crianças, eu tenho 4 rimas. Sério, professor? Assim, ó. Aqui eu tenho uma rima, caracol com sol, uma vogal e uma consoante. Prestaram atenção? Bem aqui, ó. Outra rima, era com era, ou seja, eu tenho vogal e consoante também. Prestaram atenção? Então, o poema ele precisa ter verso, rima e estrofes. Necessariamente, crianças, o poema não precisa ter rima. Depende do estilo de
cada poeta, de cada escritor, tudo bem? Então vamos avançar aqui, ó. Agora, essa parte aqui, olha só, é um poema autoral, exatamente. É o meu poema que eu quero compartilhar com todos vocês, com toda Manaus, com todo o Amazonas. Sabe por que eu coloquei, gente? Porque é importante cada professor incentivar o seu aluno a escrever. E como é que eu vou incentivar o meu aluno a escrever? Eu começando a escrever também, não é? Então eu quero que vocês ouçam esse poema aqui, de minha autoria. Educação, educação, educação. Édila Leal. O lugar onde vivo tem educação, educação, educação. Hoje eu canto esta canção. Quando eu era criança, aprendi um hino nacional. Para quando crescer, não me dá mal. O lugar onde vivo tem educação, educação, educação. Hoje eu canto esta canção. Essa canção aprendi com minha auxiliadora. Hoje canto esta canção, pois sou professora. O lugar onde vivo, todos cantam uma canção, mas não é a minha. O lugar onde vivo, a minha canção que canto de dia e de noite é educação, educação, educação. O lugar onde vivo, para afastar o mal, para sair da escuridão, eu canto educação, educação, educação. O lugar onde vivo precisa de educação, então cante comigo, segure na minha mão. O lugar onde vivo, olho para o horizonte, tenha esperança, meu irmão. Vamos cantar junto esta canção, educação, 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 para mudar a vida das pessoas no mundo com união, com amor no coração. Prestaram atenção? Vocês perceberam a quantidade de rimas que tem nesse meu poema? Prestaram atenção nas estrofes? Tá vendo só, gente? Se eu consigo, vocês conseguem também. Então vamos avançar aqui que a aula vai continuar. Vamos lá. Agora eu quero apresentar para vocês aqui, ó, principais poetas brasileiros, exatamente, os poetas aí, né, que tem um grande know-how nessa parte de literatura, com poemas, com poesias, com obras literárias também. Então eu quero citar nomes de alguns poetas brasileiros para vocês. Carlos Drummond de Andrade, aqui, ó, Carlos Drummond de Andrade, tá vendo? Outro poeta, né, brasileiro. Carlos Drummond de Andrade, foi que eu falei. Manuel Bandeira, olha só que maravilha, quantas obras nós já lemos de Manuel Bandeira, não é? Cecília Meirelles, não é, crianças? Olha só, eu li aqui um dos poemas bem conhecido de Cecília Meirelles. Aqui nós temos Mário Quintana, não é, crianças? Também foi narrado aqui, declamado, um poema de Mário Quintana. Temos também aqui, ó, Cora Coralina. Gente, Cora Coralina. Eu poderia falar muitas coisas aqui de Mário Quintana e Cora Coralina, mas a gente deixa isso para uma outra oportunidade, não é? Para uma outra aula, mas são assim, ó, eram, né, escritores fabulosos, maravilhosos, escritores contemporâneos, modernistas, mas isso a gente deixa para depois. Vamos seguir agora, tá bom? Então, crianças, agora nós vamos para a hora do exercitando. Você já pegou o seu lápis? Pegou o seu caderno? Você está sentadinho aí para prestar atenção? Então, vamos lá para a hora do exercitando? Muito bem, agora nós vamos começar o nosso exercitando e eu tenho aqui um pequeno exercício para vocês, não é? A primeira questão eu vou ler aqui o comando para vocês. Leia o poema abaixo, que também é uma cantiga de roda. Olha só, quem não conhece, né, essa cantiga de roda, que é um poema, talvez você nem sabia que era um poema, mas é, gente, é um poema cantado. Olha só. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes
era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Cantiga popular. Então, crianças, olha só. Vamos agora verificar aqui, ó. As rimas do poema são... Eu fiz a leitura, não é, da cantiga de roda, desse poema cantado. Agora vocês vão ter que verificar aonde apresenta a rima deste poema que eu acabei de ler. Vamos ler a opção A. Cirandar e dar, quebrou e acabou. B. Cirandinha e volta, destes e tinha. Opção C. Anel e amor, vidro e quebrou. Opção D. Destes e tinha, volta e dar. Olha lá, se for o caso, leia 2, 3 vezes esse poema para você perceber aonde está a rima, tá, crianças? Vamos para o próximo aqui, olha só. O exercício número 2. Diz assim: quantos versos e quantas estrofes o poema Cantiga Popular tem? Quantos versos e quantas estrofes o poema Cantiga Popular tem? Muito bem, vocês vão lá, conforme eu ensinei lá no início, conforme eu expliquei. Confere os versos, confere as estrofes, tá bom? Opção A. Será que esta cantiga popular, este poema cantado, tem 9 versos e 3 estrofes? Tem que conferir, crianças. Opção B. 6 versos e 3 estrofes? Opção C. 4 versos e 4 estrofes? Opção D. 8 versos e 2 estrofes? Muito bem, crianças, eu fiz a leitura dos exercícios para vocês, expliquei lá no início o que é um verso, o que são estrofes, correto? E o que são rimas. Agora, eu vou deixar 10 minutinhos para você responder essas questões, tudo bem? Tenho certeza que você vai acertar. Vou deixar para você estudar mais um pouco. Vamos responder?
Muito bem, pessoal. Deixei 10 minutos para você resolver aí o seu exercício. Agora é o momento de vamos resolver. Exatamente para ver se você pontuou muito, para ver se você gabaritou. Tenho certeza que acertou tudo. Vamos lá resolver? Me acompanhe aqui no quadro. Então agora vamos resolver aqui o nosso exercício. Vamos lá, prestar atenção mais uma vez na leitura do poema. Leia o poema abaixo, que também é uma cantiga de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Cantiga popular. Vamos verificar se vocês acertaram agora. Vamos lá. As rimas do poema são: opção A, cirandar e dar, quebrou e acabou. Opção B, cirandinha e volta, destes e tinha. Letra C, anel e amor, vidro e quebrou. Opção D, destes e tinha, volta e dar. Vamos ver qual é a resposta, hein? Muito bem, é a letra A. Quem acertou, parabéns! Cirandar e dar, quebrou e acabou. Muito bem. Agora vamos avançar aqui para a questão número 2. Aqui, ó, exercício número 2. Quantos versos, prestem atenção, quantos versos e quantas estrofes o poema Cantiga Popular tem? Vamos lá para as opções. Letra A, 9 versos e 3 estrofes. Opção B, 6 versos e 3 estrofes. Opção C, 4 versos e 4 estrofes. Letra D, 8 versos e 2 estrofes. Será que vocês acertaram? Tenho certeza que sim. Vamos ver? Muito bem, é a letra D, exatamente. Este poema, ele tem 8 versos e 2 estrofes. Parabéns para quem acertou. Muito bem, crianças, agora que vocês aí gabaritaram todos os exercícios, eu convido você para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá prestar atenção? Poema é um gênero textual em verso, estrofes ou prosa, com o objetivo de manifestar sentimentos e emoções por meio da poesia. A poesia é mais abrangente, contempla diversas manifestações artísticas e formas de expressão. Poesia, arte, a habilidade de tornar algo poético. Ela provoca sentimentos, emoções, impressões e reflexões. Muito bem, pessoal. Vocês gostaram dessa aula de poemas, poesias? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que agora o seu olhar é outro quando você ouvir um poema ou uma poesia. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês? Que o poema, crianças, ele segue toda uma estrutura, não é? Ele precisa ter um verso, ele precisa ter rimas e ele precisa ter estrofe. Também a sua métrica, não é? Precisa de um tema, de um assunto para você abordar no seu poema. Mas agora a poesia, ela é muito mais ampla, criança. A poesia, ela está contextualizada no nosso dia a dia, como eu falei no início, não é? É um quadro, é uma imagem, não é? É uma paisagem, ela pode estar em todos os lugares, principalmente nas suas emoções e nos seus sentimentos. Aí eu pergunto de você, é difícil escrever um poema ou uma poesia? Não é não, gente. Sabe por quê? Isso nos dá uma vontade muito grande de cada vez mais aprender. Quer saber de mais? Quer saber o quê? Olha só, tá vendo isso aqui? É o meu livro de poemas autorais. Exatamente, um projeto que eu realizei
com meus alunos do 5º ano passado. Mas esse projeto, ele se expandiu. É verdade, eu fiz aqui, ó, o meu livrinho de poemas autorais, Brincar com Poemas. Isso mesmo, aqui eu tenho poemas de diversos tipos. Sim, de todos os tipos. Fala do local, fala de espaço, fala de amizade, fala de amor, não é? Fala também sobre educação, que foi esse que eu mostrei para vocês aqui na nossa aula de hoje. Então eu quero dizer para você, tente escrever em casa, aproveite esse momento e escreva, tá certo? Então olha só, antes de qualquer coisa eu quero dizer um recadinho para você, papai, para você, mamãe. A nossa quarentena ainda não passou, não é? Ainda estamos nesse momento de pandemia. Então, crianças, papai, mamãe, vovó, família, fiquem em casa. Crianças, lavem as mãos, muito bem lavadas com sabão. Exatamente. Como é que eu vou lavar a mão, professor? Assim, ó. Pegue o sabão, vai lavando bastante, entrelaçando os dedinhos. Você pode lavar até aqui o dorso do teu braço, não é? O punho do braço. Outra coisa, se você puder, use álcool em gel, tá bom? Crianças, não precisa ir para casa do vizinho estudar. Não precisa, estude em casa. Mamãe, papai, as crianças não estão de férias. As aulas estão acontecendo, só que de maneira assim, ó, à distância, online. Vocês aí e nós aqui, tá bom? Então eu sugiro a você, papai e mamãe, crie um ambiente mais agradável para sua criança estudar. Acorde a criança cedo, isso mesmo. Peça para tomar banho, trocar de roupa, quem sabe até colocar o seu uniforme, para que ela possa internalizar que realmente ela está estudando, tá bom? Vá sua mesinha bonitinha, sua cadeira, seu lápis e seu caderno e se prepare para estudar. Porque dessa forma ela não vai perder o hábito de ir para a escola quando nós voltarmos, tá bom? Beijo no coração de vocês e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!